Então, como a gente tinha combinado, né, pessoal? O tema de hoje é as promessas de Deus nos tempos de crise, né? A gente fez aquele plano da Bíblia e o Verso, e hoje a gente vai escolher outro plano, inclusive, no final. E daí a gente vai falar um pouco sobre como é que estava escrito no plano, né? O que a gente achou, e também colocar um pouco da gente, né? Porque tudo que a gente lê, na hora de falar, a gente tem a nossa interpretação, e também tem a gente junta com todo o conhecimento que a gente já tem de Bíblia, né? Das vezes que a gente já ouviu, das pregações e tudo isso, a gente acopla e pá, e fecha uma coisa só, e aí fica bem legal. Então, Fernando, você quer começar a falar? Não, então, pessoal, olha, esses devocionais, eles são muito bacanas, eles são bem curtinhos, né? E eles trazem mensagens assim para a gente refletir e em pouco tempo você consegue chegar a uma boa reflexão e isso faz um bem enorme. Você investe pouco tempo, mas tem um retorno muito grande. Então, assim, a gente fala, né? Sabe que muita gente, mesmo a gente falando, às vezes não aproveita a vida diária. Então, o ideal é que a gente faça isso todas as manhãs, que é a melhor maneira de começar o nosso dia. Ao invés de ver um jornal, escutar uma notícia, é ler a Bíblia. Que a Bíblia é a boa nova, o Evangelho é a boa nova. Então, quer começar o dia bem? Ouça boas notícias, lendo a Bíblia, né? Então, esses devocionais, eles são muito interessantes. E o que vocês escolheram na semana passada é promessas de Deus em tempos de crise. O primeiro devocional fala: todos passamos pelas crises, né? Quer seja nós podemos estar em várias fases diferentes, né? Alguém pode estar entrando numa crise, outros podem estar no meio da crise, outros já saindo, enfim. Nós sempre estaremos passando por algum momento de crise, algum momento de dificuldade, pode ser física, emocional, espiritual, está relacionada à saúde, finanças, desemprego, nosso próprio medo, que muitas vezes faz a gente entrar em crises, né, existenciais e dúvidas na nossa mente. Mas a Bíblia tem resposta para tudo e ela tem uma boa nova, uma boa notícia para todas as nossas dificuldades e é isso que nos ajuda a vencer, né? Quer falar, Vitor? O primeiro dia é sobre o Salmo 34, versículo 19, quando Davi vai falar: muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor o livra, né? E também João 16, versículo 33, Jesus dizendo que no mundo nós teremos aflições, mas para a gente ter ânimo, ter perseverança, não desistir, porque Ele venceu o mundo e Ele está com a gente para ajudar a gente vencer, né? Então é isso que a gente precisa ter em mente, né? Como passar pela crise, né? Qual é, o que a Bíblia orienta de todas as idades, até as crianças, coitadinhas. Elas têm as crises pessoais delas lá, né, da idade delas, mas todo mundo tem. No plano também vai dizer no começo, né, que às vezes alguém pode pensar assim: ah, mas eu sou cristão, agora eu creio em Jesus, sigo os passos de Jesus, então eu não devo ter problema. Não, não é assim, né? Todo mundo passa por isso, todo mundo sofre das coisas naturais, né? E não adianta. Só que quando você toma essa decisão de aceitar, de seguir os passos de Jesus, você tem um alento, você tem uma esperança e tem promessas para a sua vida, mesmo em meio a essas situações que são as situações mais complicadas, né? Situações de crise. E aí, nesse primeiro dia, já começa lembrando de duas promessas, né? Que na verdade foram extraídas desses dois textos que Deus guarda ele, né? Vai falar que Deus, a palavra, de todos o livro. de todos o livro. E
João também diz, né, que no mundo tereis aflições. Então, daí a gente extrai duas promessas bem legais, que é, tipo, primeiro, em qualquer tempo que seja, mesmo em tempo de crise, Deus estará junto com você, né? Não quer dizer que você não vai passar, mas quer dizer que quando você passar por isso, você sabe que Deus está com você, sabe que isso é passageiro, não vai ser para sempre, e você tem esperança de que isso vai se resolver. E a segunda é que, como diz, né, que Deus livre de todas, porque no tempo certo, se você está passando por uma crise hoje, no tempo certo Deus vai te tirar dessa crise, né? A gente está vendo que o mundo está sofrendo com essa pandemia, né? Muita gente está sofrendo dentro de casa, não tem mais o que fazer, ou senão às vezes tem problemas de relacionamento, tem problemas de relacionamento, essas coisas do tipo. E buscando a Deus, tem esperança e você pode ter certeza que no tempo certo, que não é o seu tempo, é o tempo de Deus, ele vai te tirar dessa crise, né? Isso vai acabar, isso é passageiro, né? Então, uma coisa que a gente tem que entender, que todo mundo passa pelas crises do mesmo jeito, todo mundo tem perda, todo mundo fica doente. Então, todo mundo passa pelas mesmas dificuldades. A diferença está em como cada um responde a essa dificuldade. É isso aí que faz a gente vencer. Respondemos ao problema. É aí que está a grande diferença. E como o Vitor falou aqui, e a gente leu já, né, que Deus está com a gente, Ele abençoa, e a gente tem que ter uma coisa em mente. Tudo coopera para o bem. Quem acredita nisso, vive isso. Se eu acredito que até um momento difícil é para o meu bem, para o meu crescimento, vai ser, porque eu vou conseguir aprender naquele tempo difícil. Agora, se eu achar que Deus é injusto e que tudo é mal e que nada presta, o resultado do que a gente passa depende muito do que a gente enxerga durante a crise, né? Da leitura que a gente faz da situação, que é já o ponto 2, né, da segunda devocional, que fala um pouco de paz, né? Que tudo que a gente vê hoje, eu comentei da gente ver o jornal, né? Se a gente for olhar para as coisas exatamente, literalmente, como o jornal está falando, nós vamos ficar sem esperança, nós vamos ficar sem perspectivas de coisas boas, porque as perspectivas são ruins. Mas é aí que está a diferença de estar com Cristo e de estar sem Cristo, né? Essa devocional, ela vai comentar sobre o texto que fala, é o texto de Isaías, Vitor, também. E Efésios também, 13, 14. Eu não estou com o texto, não, mas eu posso saber. Então, abre aí e lê, né? Mas fala que tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente nutre a nossa mente. Porque do mesmo jeito que a gente tem que comer alimentos saudáveis, né? A gente tem que evitar coisa processada que faz mal, mesma coisa na nossa mente. Nós não podemos também mandar para dentro coisas ruins que fazem mal. A gente não pode ser alienado de maneira nenhuma. Aquilo que realmente vai ficar na nossa mente registrado, né? Isaías 26:3 está escrito assim: do Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E já entra no que a gente falou também, né? Que é confiança, esperança. E aí Jesus conserva a paz, e essa paz tem muito a ver com a mente, com o que a pessoa pensa também, né? Então, no segundo dia, como minha mãe me falou, né? Ele começa falando sobre as notícias, né? Você
abre o seu WhatsApp, abre a sua televisão, né? Mesmo na época que a gente não vê você cativado e interessado na notícia. Então, aí até que vem aqueles jornais sensacionalistas e tudo mais, e aquelas coisas para te prender ali, e aquilo acaba ficando na sua mente. E aí esse pensamento só meio que é poluindo sua mente, né? Quando você só pensa em coisa ruim, só vê coisa ruim, só pensa coisa ruim, você acaba ficando sem esperança, você acaba ficando ansioso, acaba ficando estressado, né? Acaba ficando mais desesperado. E aí uma série de coisas ruins, né? Vem em cima disso. Provérbios diz que assim como o homem pensa em sua alma, assim é. E é verdade, gente. Do jeito que a gente olha para a situação, a maneira que a gente lê a situação é a maneira que a gente vai agir, é como nossos sentimentos vão reagir aos pensamentos e é como a gente vai se posicionar diante da situação. E a Bíblia está cheia de instruções falando que tudo que é bom, tudo que tem valor, tudo que é verdade, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, na hora da crise, não é hora da gente também ficar olhando só com os olhos naturais, é hora da fé. E a fé é enxergar o que não existe, porque se existir, aí não precisa mais da fé, porque já é concreto, você está vendo. Então, o escrever todas aquelas teses que estimulou ele, que incendiou o coração dele. É um versículo que diz: o justo viverá por. Então, a gente precisa nutrir a mente, nós precisamos trazer à memória o que dá esperança, nós precisamos encher nossa mente com o que é de valor, com o que é verdade. A gente combate mentiras falando a verdade. E às vezes a gente tem que falar a verdade para a gente mesmo, porque às vezes a gente é muito movido por emoção e aí nós, o inimigo das nossas almas, que nós vivemos numa guerra, é isso que a Bíblia diz, que a gente vive numa guerra, principalmente na nossa mente, é uma batalha, né, da carne lutando contra o espírito, e aí nós precisamos fortificar as verdades de Deus na nossa vida. E o inimigo, ele está aí o tempo inteiro falando mentira. Isso me remete muito à tentação, né, de Jesus Cristo. E quando o diabo foi tentar Jesus, ele ofereceu coisas acontecer, né? Você está fazendo um jejum, alguém te oferece comida. Então é assim que funciona. Mas Jesus venceu ali aquela guerra, aquela batalha, para nos dar também uma instrução e um exemplo de como que nós devemos vencer. Naquela situação, como que Jesus respondeu ao inimigo? Com a Bíblia. O que o diabo estava falando para ele era mentira, mas ele combateu a mentira com a verdade. E é isso que a gente tem que fazer na hora da crise. A hora que vem o pensamento ruim, faz igual Jesus. Responde as mentiras que te falam com as verdades da Bíblia. Que você sabe que é verdade. Então, enche a sua mente das promessas de Deus. E na hora que vier sentimentos ruins, fale em voz alta, como Jesus falou naquele momento ali para o inimigo que perturbou ele, que queria, né, fazê-lo desistir do propósito. Então, imagina, se Jesus Cristo foi tentado, né, e a gente sabe que o inimigo sabia quem era Jesus. Imagina o que ele não faz com nós, pobres mortais, que ele já sabe que é pecador, vulnerável.
Então, nós precisamos ser como Cristo, responder na hora, contra-atacar o ataque do diabo. Mesma coisa, não vai mesmo não, porque vai ser melhor do que antes, né? Então, por que a gente fala isso? Porque Jesus fala isso pra gente. Então, combata as mentiras com a verdade, as verdades bíblicas. Já entrando no próximo ponto, né, também fazendo um link aqui, Jesus respondeu e soube responder porque ele estava cheio da verdade, né? Ele sabia qual era o motivo dele estar ali, qual era o objetivo, sabia das histórias da Bíblia. Então, essa é uma oportunidade também, né, de quem está em casa. Poxa, porque talvez, em vez de ver um jornal que te deixa desesperado, porque você não liga no YouTube, coloca uma pregação ou um estudo, alguma coisa que vai te encher de paz, que te vai trazer uma esperança, algo diferente, que vai encher sua cabeça com outra coisa, que não é a desgraça, né, que está acontecendo no momento, mas que é a esperança em Deus. Então, esse é o momento para isso. E continuando no exemplo de Jesus, né, o dia 3, ele vai falar assim, o título é Nós Afundamos. E ele vai lembrar da história dos discípulos, de quando eles estavam dentro do navio, dentro de um barco, né, quando existia navio, né? Então, dentro do barco, e aí tinha uma tremenda tempestade do lado de fora, e os ventos soprando muito forte, muitas ondas, e Jesus estava dormindo, e os discípulos lá desesperados, e agora a gente vai morrer aqui, o barco não vai aguentar, e eles vão lá, acordam Jesus, e aí Jesus até dá como posso dizer, uma chamada neles, né? Fala assim, ó, como vocês não têm fé, não é possível. E aí Jesus vai, levanta, né? E manda o mar, e manda os ventos se acalmarem, e aí a maré fica calma de novo. Então, isso nos mostra, além de ser um exemplo de fé, e aí Jesus ainda vai falar depois, né? Que se vocês tiverem fé, vocês podem até mover as montanhas. Então, vai dar um exemplo de fé pra gente, né? De que quando mesmo no meio da tempestade, ele não vai deixar perecer, né? Não vai deixar o barco ser destruído, porque ele está no barco. Então, não se preocupe com isso, né? E aí, em outro exemplo, outra coisa que ele mostra pra gente é o poder, tamanho poder de Deus, que pode acalmar. Eu acredito, sim, para mim que, olha, se Deus dissesse assim, basta, acabou o corona, acabou, entendeu? Ou senão, se ele de iluminar um cientista, um médico, a vacina vai surgir. Mas se ele de se ficar irado com um pouco ainda assim, e alguma coisa pior, vai vir alguma coisa pior. Então, é a vontade de Deus, é Ele o Todo-Poderoso. E o que a gente tem que ter é fé e esperança na vontade dEle, no amor dEle, porque isso vai ser o melhor para nós. Então, essa parte traz isso para a gente e já cita as outras partes anteriores e digo o que tudo isso tem em comum, né? O que a história de Davi tem em comum, o que a história do povo de Israel tem em comum com os profetas, o que isso tudo tem em comum? É a fé em Deus. E a gente vê nessa situação lá do barco, dos discípulos lá, a gente divide em dois grupos de pessoas, né? E a gente tem que ver qual grupo nós queremos estar. Se a gente quer viver com medo ou se a gente quer viver com fé. Porque eles são opostos, né? Quando você tem fé, você pode até ter o medo, mas você tem domínio do medo. E isso você consegue somente quando você acredita que algo bom vai acontecer. Se você tem tanto medo de ficar frustrado e não quer criar um sentimento de esperança, porque se não acontecer o que você quer, você vai sofrer, sinto lhe dizer que você vai ser um eterno sofredor mesmo, porque você não tem esperança, perspectiva de uma coisa boa, você vai viver sempre esperando o ruim, mesmo que o ruim nem aconteça, você está sempre esperando o ruim. Isso leva as pessoas para o caminho da ansiedade, da depressão, da falta de esperança, e isso é antibíblico.
porque não vem de Deus. O nosso Deus é o Deus da esperança. Então, nós não vivemos por vistas, nós vivemos pela fé, por aquilo que a gente não vê concretamente, né? Então, nós precisamos nos apropriar disso e acreditar, porque não adianta só falar, né? E é muito fácil falar, mas na hora que a coisa acontece, que vem a tempestade, é aí que a nossa fé é provada. É aí que a gente mostra se a gente faz o que fala ou se a gente só fala para o outro fazer. Então, nós precisamos ter essa certeza de que Deus está com a gente e de que tudo tem uma finalidade. Deus, nem o coronavírus, nem a pandemia e nem nada. Tudo que acontece, Deus tem controle. E a Bíblia diz que todas as coisas são para o nosso bem, ainda que a gente não entenda. E é o que é muito comum, porque, né, nós nem sabemos direito o que é bom para nós. Então, Deus está nos ensinando na crise. A crise é uma prova, igual prova de escola, né? Deus te dá o conteúdo, você estuda, mas aí você precisa passar por uma prova, por uma avaliação para ver se realmente você tem o conhecimento daquilo. E aí você precisa ser aprovado, ainda tem isso, porque quando você não é aprovado, o que acontece? Você tem que fazer de novo, né? Você vai estudar tudo de novo e vai passar pela prova de novo. Então, aprenda com a crise, entenda, ela não é para fazer a gente sofrer, porque Deus nos ama. Deus quer nos ensinar e fazer pessoas melhores, mais fortes. E a gente só consegue muitas coisas, muitas experiências, nós só temos quando estamos na crise. Então, por isso, até a nossa crise é para o nosso bem, sim. É amor de Deus por nós. Isso também pode trazer crescimento nesse sentido. Só lembrando de uma coisa também que ficou marcada na minha mente, é uma pregação muito antiga do Silas Malafaia. Eu lembro até hoje dele falando assim, o que você... Não, mas ele falou uma coisa muito interessante. O que você acha que vem depois da bonança? A bonança de novo. Então, se a gente está na tempestade hoje, pode ter esperança que daqui a pouco vai acabar e vai vir coisa boa. E depois que vier a coisa boa, uma hora vai ficar ruim de novo, vai ter outra crise, vai passar. Então não adianta, né? É um ciclo, é a vida. Então a gente está vendo uma crise hoje, que é uma crise muito ruim, né? Umas crises são piores que as outras. Mas a gente sabe que um dia isso vai passar, né? Um dia isso vai passar. Eu amo Salomão porque ele vai dizer que as coisas são uma eterna repetição. E a gente vê que é isso mesmo. Por que a gente às vezes é levado à prova? Porque a gente se acomoda, gente. Porque quando tá tudo bom mesmo. Ai, que delícia, tá tudo bem. E aí, como Deus fala, ó, tem coisa melhor para você, mas você tem que sair da zona de conforto. Aí ele te leva para uma prova para você ter uma experiência com ele e sair dessa prova uma pessoa muito mais forte, uma pessoa que pode ajudar outros que ainda estão passando pela prova. Por fé, como a Bíblia diz, né? E só para finalizar, no final diz assim, a proteção do alto, né? Que é igual minha mãe falou que às vezes é muito fácil você dizer que está tudo na mão de Deus, que Deus é com você, quando as coisas estão tudo bem, né? Mas na hora do aperto, né? E aí? Então, tem que entender que nessa hora também Deus está ali com você, né? E aqui eu anotei aqui, aí eu vou citar algumas promessas que o autor, né, desse plano de Bíblia, ele traz. Ele nunca vai abandonar o seu povo, ele nunca abandonará.
Não há nada impossível para ele. Se você procurar, você vai encontrá-lo. Ele luta por você, suas batalhas. Ele conhece suas necessidades e te sustenta. Ele te dará força e renovo. Ele te protegerá e ele tem planos na sua vida. Então, você pode ter certeza dessas coisas. Se você faz parte do povo de Deus, se você acredita em Deus, você pode ter certeza que ele é por você, que essas promessas aqui, que estão na Bíblia, são promessas para você e para a sua vida. Né? Isso, eu quero finalizar aqui deixando para vocês, né, o Salmo 46. Só que essa Bíblia do Vitor tem uma letra tão pequena. Então você lê Salmo 46, de 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Esse crescimento, essa força para passar pela crise. E, gente, nós temos que estar preparados para a bonança. Vamos aproveitar o tempo de crise para aprender, passar na prova, aprender o que tem que aprender, para a gente ser promovido para ir para um outro nível, né? E estar preparado para esse outro nível. Então, a razão da prova é exatamente essa, nos preparar para algo maior e melhor. Então, vamos enxergar isso e vamos aproveitar os momentos que nós temos aí, que nós chamamos de crise, mas vamos chamar de momento de aprendizado. Vamos aprender, passar na prova e viver uma bonança sendo uma pessoa muito maior. Mas para isso, a gente precisa confiar nas promessas de Deus. É essa a fórmula mágica, a Bíblia, que tem promessa e resposta para tudo. Amém? Deus abençoe vocês e que todo mundo viva um momento de crescimento e que o nosso novo normal seja um novo normal cheio de dessa crise para crescer e ter experiências com Deus. Um beijo. Deus abençoe você.